dia, a gente está aqui para a nossa terceira aula. Na nossa primeira aula, nós estudamos um pouco sobre morfologia, o processo de derivação. Na segunda aula, falamos um pouco sobre a sintaxe, frase, oração e período. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o efeito de sentido que algumas palavras têm ou o efeito de sentido de determinadas palavras no seu texto. Basicamente, nós vamos falar sobre o sentido figurado ou as figuras de linguagem. Então, para começar a nossa aula de hoje, é importante a gente fazer aqui uma pequena separação entre o que é denotação e o que é conotação. Então, basicamente, a gente vai fazer assim. Denotação é o sentido real das palavras. Quando eu tenho o sentido denotativo, eu tenho o sentido real das palavras, em teoria, o sentido do dicionário. Mas, de acordo com o usual nos textos, a palavra, normalmente, ela pode assumir outro sentido ou ter um efeito de sentido diferente. Quando a palavra sai do seu sentido denotativo e vai para um outro sentido, eu digo que eu tenho o sentido conotativo. E o que é o sentido conotativo? São os sentidos figurados que a palavra assume em determinados textos. Esse sentido figurado é um desfoque, é algo diferente do que é o seu sentido real. Assim, nós temos o sentido figurado ou o sentido conotativo, que é o que nós vamos estudar hoje. E dentro do sentido conotativo, nós temos aí a colocação das figuras de linguagem. Pode dizer que a figura de linguagem é um reforço da fala, é um colorido a mais, é uma figura que enfeita a fala de quem está utilizando a língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar aqui as principais figuras de linguagem. Para começar aqui o nosso processo, a gente vai falar sobre a antíntese. O que é antíntese? São ideias contrárias ou ideias opostas dentro de um mesmo texto. Por exemplo, estou triste há muito tempo, quero ficar feliz. Então você tem aí a oposição entre o triste e feliz, e dentro de um texto isso caracteriza-se a figura de linguagem chamada de antíntese. Ideias opostas dentro do mesmo texto. Vamos falar agora sobre uma outra figura de linguagem, catacrese. E o que é a catacrese? Bom, basicamente a catacrese é o uso impróprio ou uso desviado de determinados termos da língua para dar nomes a coisas que eu não sei exatamente o nome. Então tem coisas que eu não consigo nomear, e aí eu pego um termo emprestado, normalmente um termo humano, e passo para aquela coisa. Que exemplo eu posso dar nisso? Ó, cabeça de alho. Cabeça de alho é um exemplo de catacrese. E tem muitos exemplos de catacrese no nosso cotidiano. Como exemplo, perna da mesa, como exemplo, cabeça do alfinete. Tudo isso é um empréstimo de termos. Então, a esse empréstimo de termos, na falta de um termo adequado, eu chamo de catacrese. Tá certo? Uma outra figura de linguagem que nós vamos utilizar aqui é a questão do eufemismo. É muito utilizado nos textos. E o que é o eufemismo? O eufemismo consiste basicamente na diminuição ou na suavização de determinadas palavras, do efeito dessas palavras, de acordo com o que a gente vai dizer. Por exemplo, você tem a notícia de uma morte para dar para alguém. Alguém morreu. E você tem que passar essa notícia para alguém. Então você não vai chegar simplesmente e dizer que essa pessoa morreu. Se ela for cardíaca, ela pode até morrer também, quem recebeu a notícia. Então a gente utiliza uma figura de linguagem chamada de eufemismo. E o que é o eufemismo? É a diminuição, certo, do efeito dessas palavras. Então, basicamente, o eufemismo consiste na diminuição do sentido dessas palavras, do efeito, de uma suavização. Então, ao invés de chegar e dizer assim, simplesmente fulano morreu, eu uso aqui como exemplo, aqui acima, fulano passou dessa para melhor. Então, esse termo passou dessa para melhor, substituindo o termo morte, é o que eu chamo de eufemismo. Eufemismo é igual a uma suavização do que eu quero dizer. Outra figura de linguagem chamada de hipérbole. E o que é uma hipérbole? É um exagero proposital para você reforçar aquilo que você quer dizer. Hipérbole é muito utilizada pelas mães de vocês. Eu sempre uso esse exemplo. Porque a mãe é a rainha da hipérbole. Ela diz assim, ninguém me ajuda nessa casa, eu vou morrer de trabalhar. É muito difícil você morrer de trabalhar, né? Então esse exagero normalmente é colocado como uma forma de reforçar aquilo que você quer dizer. Então você também utiliza isso muito na hora de conversar com o seu crush ou com uma amiga. Nós que estamos em quarentena, a gente diz assim, estou morrendo de saudades. Saudade não mata, mas a utilização exagerada aí do termo, ela consiste justamente nessa hipérbole, que é um exagero daquilo que eu quero dizer. E tem muitos outros exemplos de hipérbole. Ela chorou um rio de lágrimas, já falei 1 milhão de vezes, há séculos não te vejo,
todos esses termos são considerados termos hiperbólicos ou hipérbole, porque consiste justamente no exagero para reforçar a ideia principal, tá certo? Então, a gente vai utilizar agora duas figuras de linguagem bem comum no livro de vocês. Essas duas figuras de linguagem elas são normalmente colocadas, que é a primeira delas, a metáfora, certo? Que basicamente a metáfora, ou sentido figurado, é o emprego de expressões em sentido figurado para fazer uma comparação, ok? Então, quando eu quero dizer que alguém é bonito, eu digo ela é uma flor. Ou quando eu quero dizer que ele é muito forte, por exemplo, o Superman é muito forte, eu digo ele tem músculos de aço. E essa colocação, essa substituição desse termo, essa comparação subentendida, eu chamo de metáfora. E a metáfora difere da comparação. Por quê, professor? Porque a comparação ela consiste basicamente numa metáfora, só que com um termo comparativo. Então, o exemplo anterior, quando eu quero dizer que alguém é bonita, eu digo que ela é uma flor. Então, eu quero comparar as características da flor, a beleza dela. Se for uma comparação, aí já vai ter o termo comparativo. O exemplo utilizado não vai ser ela é uma flor, ela é como uma flor. Opa, apareceu aqui o como, um termo comparativo, então eu deixo de ter metáfora e passo a ter a figura de linguagem chamada de comparação, tá certo? Então, quando eu quero dizer que o pai de uma menina que você gosta ele é muito bravo, eu digo assim, ele é um leão, ok? Quando eu digo ele é um leão, a figura de linguagem utilizada é uma metáfora. Quando eu digo ele é bravo como um leão, aí a figura de linguagem já passou a ser uma comparação. A próxima figura de linguagem que nós vamos ver é a metonímia. Então, o que é a metonímia? Basicamente, a metonímia é o emprego de uma palavra para substituir outra. Então, vou usar aqui como exemplo a frase não tinha teto em que se abrigasse. Olha só, vejam aí a palavra teto está substituindo casa. Quando eu falo em teto, eu não quero me referir somente ao teto da casa, eu quero me referir à casa inteira. Então, essa substituição de parte pelo todo, ela é chamada de metonímia. Outro exemplo, li Machado de Assis. Você não consegue ler um autor, mas quando você diz li Machado de Assis, você quer dizer que leu um livro que foi escrito pelo autor. Essa substituição da relação de parte pelo todo, ela é chamada de metonímia. Então, quando eu utilizo a metonímia, normalmente eu estou usando a característica de uma coisa que é um pedacinho para substituir um termo geral. Uso também, no exemplo, me dê um copo d'água. Eu não tenho um copo feito de água, mas a utilização do termo copo d'água substitui aí o que eu quero dizer exatamente, que é um copo que contenha água, certo? Continente pelo conteúdo também é uma metonímia. Beleza? Vamos à nossa próxima figura de linguagem, que é a perífrase. Então, o que é a perífrase? A perífrase é a substituição de um nome pela fama que aquele nome tem, ok? Então, o que significa dizer? Existem coisas, características, que são atribuídas à pessoa e essa característica torna tão forte a coisa, ou a pessoa, ou o objeto, que falando a característica dele, eu consigo achar essa pessoa ou essa coisa, eu consigo identificar. Então, o nome dessa figura de linguagem é perífrase. Por exemplo, o rei da selva está bravo. Quem é o rei da selva? O rei da selva é o leão. Dessa forma, leão é igual a rei da selva. Então, a substituição aqui do nome leão por rei da selva caracteriza-se por uma perífrase. Um outro exemplo, viajei à cidade maravilhosa. Quando eu digo que viajei à cidade maravilhosa, eu estou querendo dizer que eu viajei para o Rio de Janeiro. E essa substituição aí, entre cidade maravilhosa e Rio de Janeiro, substituindo o nome da cidade pela característica, é uma perífrase. Passando à nossa próxima figura de linguagem, é o pleonasmo. E o que é o pleonasmo? Uma redundância, quase que um erro da língua. Então, ela é utilizada para reforçar uma mensagem que já foi dita anteriormente. Vamos usar como exemplo, entra para dentro, menino. Ora, se é entrar, normalmente é para dentro. Então, não precisaria eu utilizar o dentro na mesma frase. Então, essa repetição desnecessária, essa redundância, é chamada de pleonasmo. Tem outros exemplos de pleonasmo, como, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, ok? Então, o pleonasmo, ele caracteriza-se ou consiste numa espécie de repetição exagerada do mesmo termo. Vamos agora à ideia da personificação ou prosopopeia.
Basicamente, o que é uma personificação ou prosopopeia? Quero dizer a vocês que os dois termos são equivalentes. Personificação e prosopopeia querem dizer exatamente a mesma coisa, certo? Então, o que é isso? É a atribuição de características humanas a objetos ou seres inanimados. Por exemplo, o fogo dançava feliz. É impossível o fogo dançar feliz, mas eu quero dizer que o fogo estava se mexendo. Então, o fogo dançar, uma característica humana, me traz assim a figura de linguagem chamada de personificação. Um outro exemplo, o sol amanheceu triste. Não dá para o sol ficar triste no sentido denotativo, mas o sol triste quer dizer que amanheceu nublado, ou que o sol amanheceu escondido, enfim. De certa forma, essa característica aí, amanhecer triste, triste e sol, é o que eu chamo de prosopopeia ou personificação. Finalizo aqui a nossa última figura de linguagem. Essa é a nossa terceira aula. Nós temos mais uma quarta e uma correção de exercício que servirão para o nosso vestibulinho. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Se não assistiu os vídeos anteriores, assista. E bons estudos. Até a nossa próxima aula.